Hã? Nossa, eu esqueci, vou pegar. Senhoras e senhores presentes, nobres vereadores, uma boa noite a todos. Dando início à sessão, convido a todos para em pé, executarmos o hino à Paraíso. Paraíso, teu nome sagrado, nas cores da nossa bandeira, lembras um jardim encantado, nos rincões da nação brasileira. Os homens que lutam nas vibrações, de honesto verão, aos que auxiliem tuas aspirações, te protegendo, abençoe a nação. Paraíso, bravos te habitam, lutam por ti os mestres. Jovens, velhos e crianças, irmanados nos mesmos ideais, vivem por ti, nobre majestosa, os filhos que cultivam de sol fértil, arão teus campos, marinas garbosas, para colher a semente fértil. Cantamos louvores aos criadores, saudamos a todos que te amaram, glorificamos aos nossos precursores que transmitiram os valores que ligaram. Paraíso, bravos te habitam, lutam por ti os merecentes. Jovens, velhos e crianças, irmanados nos mesmos ideais. Paraíso, bravos te habitam, por ti os merecentes. Jovens, velhos e crianças, irmanados nos mesmos ideais. Dando continuidade à 34ª sessão ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, deste dia 5 de outubro de 2022, convido em seguida o vereador Marcelo Albano de Brambati para que proceda a verificação da presença dos senhores vereadores. A número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão, invocando primeiramente a proteção de Deus Nosso Senhor. Em seguida serão lidos e aprovadas as seguintes atas. Ata da 33ª sessão ordinária e ata da 67ª sessão extraordinária, ambas realizadas no 21º dia do mês de setembro do ano de 2022. E ata da 68ª sessão extraordinária, realizada no 27º dia do mês de setembro de 2022, todas da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Paraíso. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, se manifeste a respeito do quanto lido. Aprovados por todos em discussão e votação única. Dando sequência aos trabalhos, convido o secretário para que proceda a leitura da matéria constante do expediente da presente sessão. Ofício número 387,
Senhor presidente, anexo ao presente, segue para apreciação desta egrégia casa o incluso projeto de lei sobre o número 1477/22, de 21 de setembro de 2022, que cria elemento de despesa no anexo 2 e altera o artigo 2º da Lei Municipal 1326/21, de 2 de 12 de 2021, que concede subvenção social à PROAPO, Associação Protetora dos Animais de Paraíso, para o ano de 2002 e da outras providências. Segue, como de costume, justificativa ao presente projeto de lei, acompanhando com os documentos pertinentes. Por ser matéria de interesse público e de urgência especial deliberar, invoco para sua tramitação o contido no artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, acumulado com os artigos 53, 120, 133, 134 e 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraíso. Na certeza de que esta egrégia casa não lhe negará seu beneplácito ao presente projeto de lei, aproveito para renovar todos os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Valdomiro Antônio Sgobi. Está em votação a referida ofício. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos em discussão e votação única. Ofício número 388/2022. Excelentíssimo senhor Rafael Lucas de Lima, em atendimento ao quanto solicitado no ofício número 136 de 2022, sirvo-me do presente para tempestivamente informar o quanto segue. Requerimento número 45, de autoria do vereador Reinaldo Perpétuo Justino. Segue anexo relatório emitido pelo setor de tributos, contendo a relação de empresas e os valores devidamente recolhidos para o uso do espaço público, recinto, por ocasião das festividades de comemoração do aniversário do município. Anexo também extrato bancário onde é possível verificar o pagamento da importância de R$6.000, conforme termo de permissão de uso celebrado. Bebidas. Requerimento número 46, de autoria do vereador Rafael Lucas de Lima. A obra encontra-se em andamento. Os atrasos se dão em razão de ocorrência de chuvas e retardo no fornecimento de materiais específicos para a obra. Sobre a paralisação, a empresa está trabalhando, embora tenha havido alguns dias ausência da mesma. Sobre a questão da casa de bombas e sua reforma ocorrerá somente ao final, por questões estratégicas de conservação e segurança. Aproveito para informar que foram já adquiridos materiais para revestimento da piscina grande. Requerimento número 47, da autoria do vereador Rafael Lucas de Lima. Efetivamente, existia na planilha final de quantitativos a necessidade de adequação conforme as exigências apresentadas de acordo com a execução da obra. Tal planilha foi finalizada e a empresa retomará a obra assim que findar o período de chuvas que estamos passando. Não houve, ao ver do setor de engenharia, necessidade de notificação, tendo em vista que a empresa está até o presente momento, se mostrou de boa fé, e as tratativas informais surtiram um efeito positivo. Agora, caso a empresa não retome no período agendado, daí sim haverá notificação formal pelo Departamento Jurídico. Requerimento número 42 de 2022, de autoria do vereador Reinaldo Perpétuo Justino. Segue anexo cópias dos contratos localizados referentes ao objeto mencionado. Requerimento número 49, de autoria do vereador Rafael Lucas de Lima. Efetivamente, existia na planilha final de quantitativos a necessária quantidade de adequação conforme as exigências apresentadas de acordo com a execução da obra. Tal planilha foi finalizada e a empresa já retomou realizando o serviço de instalação de luminárias. Como as tratativas informais com a empresa foram frutíferas, desnecessária foi a notificação formal, com a intervenção do Departamento Jurídico da Prefeitura. Por fim, a placa de obra mencionada foi feita e será instalada e nela constará o valor licitado. Requerimento número 50, de autoria do vereador Luiz Carlos Oliveira Borges. Segue anexo, confeccionada após determinação do Executivo pela Assessoria Municipal da Saúde. Requerimento número 51, de autoria do vereador Reinaldo Perpétuo Justino. Não há no âmbito do município qualquer regulamentação acerca da colocação de mesas e cadeiras pelos estabelecimentos comerciais na calçada. Contudo, desde fevereiro de 2022, encontra-se para análise do Poder Legislativo o PL número 1438/2022,
regulamenta, dentre outros assuntos, o objeto do requerimento. Requerimento número 52, de autoria dos Kelton Juliano dos Reis e Luiz Carlos de Oliveira Borges. Segue anexo resposta ao requerimento confeccionada pela Assessoria Municipal da Saúde, a pedido do chefe do Executivo. Requerimento número 53, de autoria do vereador Reinaldo Perpétuo Justino. É possível notar que o requerimento em destaque possui termos idênticos ao requerimento protocolado junto à Prefeitura Municipal pelo senhor Rogério Ribas, datado de 17/8/2022. Causa estranheza justificativa apresentada pelo nobre vereador ao afirmar que foi procurado por um cidadão que realizou o referido questionamento e recebeu respostas insatisfatórias do Executivo Municipal. Exatamente porque, conforme se observa no documento anexo, que o cidadão requerente foi dado uma resposta técnica, amparada pela Lei de Acesso à Informação. Em momento algum foi cerceado ao cidadão o direito de acesso às informações pretendidas. Foi exigido do mesmo, devido à grande quantidade de cópias a serem fornecidas, o pagamento de taxa prevista em lei, bem como, caso preferisse, que agendasse horário para análise de toda a documentação com a tomada de apontamentos. Logo, não pode um representante do Legislativo, na forma como requerida, querer desautorizar uma decisão técnica do Executivo. Aliás, apenas e tão somente o Poder Judiciário detém competência para tanto. O vereador, em seu requerimento, em momento algum traz qualquer outra justificativa, notadamente se o pedido é para apurar eventual ilegalidade ou irregularidade. Ademais, todas as informações solicitadas encontram-se presentes no portal da transparência. Anexo segue resumo de gastos e relação de prestadores de serviço, shows, etc. De resto, é preciso dizer que o evento realizado sem intuito de lucro para a Prefeitura. O nobre vereador tem conhecimento que o evento foi realizado como forma de propiciar lazer para a comunidade e propiciar ao comércio local renda, além de ajudar a entidade como a Proapa e Fundo Social. E não obstante isso, para que não se alegue ausência de informação, informo. Primeiro, a relação de empresas que tiveram permissão para o uso do espaço público é a mesma informada por força da resposta do requerimento número 45. Segundo, valor arrecadado. Terceiro, relação de gastos, segue anexa. Quarto, valores arrecadados são os mesmos informados por força da resposta do requerimento 45. E quinto, as respostas e documentos dos itens anteriores são suficientes para demonstrar os valores recebidos e aqueles gastos. Indicação número 41, de autoria dos vereadores Rafael Lucas de Lima. A administração está procedendo com a cotação de valores para aquisição de aparelhos e demais equipamentos para instalação na área institucional do Jardim Morumbi 1. Finalizada a aquisição, a administração irá realizar novo procedimento. Desta feita, para a aquisição dos brinquedos sugeridos para posterior instalação na praça indicada. Indicação número 42, de autoria do vereador Rafael Lucas de Lima. Infelizmente, não é possível acolher a indicação feita, tendo em vista que as questões envolvendo a mobilidade urbana. Contudo, outro local próximo pode ser estudado para a instalação dos bancos sugeridos. Estaremos estudando onde instalar. Indicação número 45, de autoria do vereador Rafael Lucas de Lima. No município já se encontra regulamentado, através de decreto número 110, a cessão de máquinas para uso em benefício de terceiros. Pela relevância do teor do texto enviado, iremos proceder com algumas adequações do referido decreto, aproveitando da norma enviada. Indicação número 44, de autoria do vereador Reinaldo Perpétuo Justino. A Prefeitura, desde o mês passado, ciente da necessidade, contratou uma empresa para locação de equipamentos específicos para a realização de podas em locais específicos, não tendo apenas ocorrido por questões internas. O serviço será feito brevemente. Indicação número 45, de autoria do vereador Kelton Juliano dos Reis. Foi finalizada a licitação para a reforma do velório municipal. Como a indicação surgiu posteriormente, não foi possível incluir no orçamento o item sugerido. Então, logo acaba a reforma, procederemos com a cotação e demais trâmites para aquisição.
Indicação número 46, de autoria do vereador Kelton Juliano dos Reis. Segue anexo informativo confeccionado pela Assessoria Municipal da Saúde, após solicitação do chefe do Executivo. Além dos argumentos do informativo, acresço que, infelizmente, por bem cuidar e investir no setor da saúde, tenho sofrido críticas desnecessárias e, sobretudo, insinuações infundadas, o que impede nesse momento de realizar mais gastos. Indicação número 47, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira Borges. Para a conclusão da instalação mencionada, estamos na dependência da CPFL, que recomendou a alteração ou mudança da rede externa e transformador. Indicação número 48, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira Borges. O problema mencionado, infelizmente, e há muito tempo, aparece em vários locais da cidade. Tais problemas são corrigidos na medida em que é feito o recap para o local indicado. Por não haver programação de recap, iremos requisitar que um servidor vá até o local para ver quais os reparos podem ser feitos e, se possível, serão executados. Moção número 5. A festa realmente foi grandiosa e magnífica. Todos os envolvidos não mediram esforços para o brilho do evento. O Poder Executivo agradece a moção e fará com que chegue ao conhecimento de todos os envolvidos. Certo de ter atendido quanto solicitado, estando sempre à disposição, renova o protesto de estima e elevada consideração. Valdomiro Antônio Gobi. Projeto de Lei número 1477, de 21 de setembro de 2022. Cria elemento de despesa e altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1326, de 2 de 12 de 2021, que concede subvenção social à PROAPA, Associação Protetora de Animais de Paraíso, para o ano de 2022 e da outras providências. Valdomiro Antônio Gobi, Prefeito Municipal de Paraíso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Fica criado o seguinte elemento de despesa no anexo 2, natureza de despesa por unidade, com respectiva abertura de crédito especial por superávit do exercício anterior, ficando incluídos no PPA, LDO e LOA. Grupo 1, Tesouro, exercício anterior, código 60, recursos do superávit financeiro, R$12.000. Artigo 2º, fica alterada a redação do artigo 2º da Lei Municipal 1326, passando a constar a seguinte redação. Fica concedido subvenção social em observância ao preceituado na Lei Federal 13.019, destinada a atender a entidade abaixo especificada. A PROAPA, Associação Protetora dos Animais de Paraíso, R$60.000, destinação manutenção da entidade. Artigo 3º, as despesas decorrentes da execução da lei correrão por conta das dotações orçamentárias, já consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Prefeitura Municipal, Valdomiro Antônio Gobi. Incluo na ordem do dia o presente projeto de leis para fins de dar cumprimento ao artigo 58 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Emenda modificativa ao projeto de lei 1461 de 2022 e 21 de junho de 2022. Artigo 1º. Altera-se o texto original do parágrafo 2º do artigo 2º, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. A notificação de que trata o parágrafo 1º do artigo 2º desta lei deverá ocorrer em 7 dias da data da substituição do poste. Câmara Municipal de Paraíso, 19 de setembro de 2022, Reinaldo Perpétuo Justino. Indicação número 52 de 2022. A entrada vicinal Manuel Ferreira de Souza, que interliga os municípios de Paraíso e Embaúba, se encontra com diversos buracos e sem a devida sinalização de faixas. Nesse sentido, indico que seja realizada a operação tapa-buracos na mencionada estrada, bem como seja realizada a pintura das faixas para viabilizar a melhor sinalização desta via de grande fluxo de veículos. Aproveito a oportunidade para apresentar meu protesto de elevada estima e distinta consideração. Reinaldo Perpétuo Justino. Indicação número 53.
Sabe-se que na entrada do município existe a necessidade de construção de uma rotatória próximo ao monumento de São Cristóvão, bem como de faixa de pedestre para auxiliar na sinalização e na segurança de pedestres e motoristas desta via de grande fluxo. Diante do exposto, indico que seja realizada a pintura de uma rotatória e de faixa de pedestre na localidade mencionada, conforme exemplo das fotos anexas à presente. Aproveito a oportunidade para apresentar um protesto de elevada estima e distinta consideração. Terminada a leitura do expediente, coloco a palavra à disposição dos vereadores que dela queiram fazer uso para falar no expediente da presente sessão. A palavra está à disposição. Ninguém querendo fazer uso da palavra, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado o tempo regimental destinado ao expediente e, antes de darmos início à ordem do dia, suspendo os trabalhos por 15 minutos para um pequeno intervalo. Estão reabertos os trabalhos. Antes de darmos início à ordem do dia, solicito ao primeiro secretário para que proceda a verificação de presença dos senhores vereadores para a deliberação da matéria em pauta. A número regimental. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia e convido novamente o primeiro secretário para que proceda a leitura da matéria para a deliberação do plenário. Projeto de Lei 1477/22, autoria Poder Executivo Municipal. Objeto: cria elemento de despesa e altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1326/21, de 2/12/2021, que concede subvenção social à PROAPA, Associação Protetora dos Animais de Paraíso. A tramitação do referido projeto de lei se enquadra no artigo 133, inciso 1º e seguintes do regimento interno dessa Casa de Leis. Está em discussão o referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em primeira votação. Projeto de Lei 1462/22, autoria Poder Executivo Municipal. Objeto: altera o protocolo de intenções do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande e seu estatuto. Está em discussão o referido projeto de lei. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Rejeitados por todos presentes. Projeto de Lei 1474/22, autoria Poder Executivo Municipal. Objeto: da denominação ao Centro de Saúde Animal. Está em discussão o referido projeto de lei. Está em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em segunda votação. Projeto de Lei número 1438/22. Autoria Poder Executivo Municipal. Objeto: institui o Código de Postura do Município de Paraíso. Em cumprimento ao artigo 191, caput e parágrafo 1º do Regimento Interno, a votação do Código de Postura será realizada por capítulos, juntamente com as emendas que foram apresentadas. Título 1. Disposições preliminares. Está em votação. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em primeira votação. Título 2. Do licenciamento em geral. Capítulo 1. Da consulta prévia para licença de localização e funcionamento. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em primeira votação. Capítulo 2. Da licença de localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em primeira votação. Título 3. Do horário de funcionamento dos estabelecimentos localizados no município.
Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Título 4º. Da moralidade do sossego, dos divertimentos, do trânsito público e das medidas referentes a animais. Capítulo 1º. Da moralidade e do sossego público. Artigo 19 do referido projeto passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Em períodos de férias escolares, feriados e aos finais de semana, e bem como durante todo o verão, o Clube Municipal deverá manter permanentemente um salva-vidas habilitado com formação específica e com formação em educação física. Câmara Municipal, 26 de agosto, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Está em votação a emenda modificativa. Está em discussão em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira discussão. Capítulo 2. Dos divertimentos públicos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 3. Do trânsito público. Emenda modificativa número 2. O artigo 40 do referido projeto passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Não será permitida a preparação de reboco ou argamassa diretamente nas calçadas, praças ou vias públicas, devendo o responsável utilizar recipiente adequado para tal. Câmara Municipal de Paraíso, 26 de agosto, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Está em votação a emenda modificativa número 02 do referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos em votação única. Capítulo 4 das medidas referentes a animais. O artigo 51 caput do referido projeto passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Todos os guardiões de cães e gatos deverão vaciná-los, identificá-los e cadastrá-los perante a clínica veterinária municipal ou clínicas veterinárias conveniadas com o município. Artigo 2º. Fica suprimido o parágrafo 1º do artigo 51. Câmara Municipal, 26 de agosto de 2022, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Está em discussão a emenda modificativa e supressiva número 03 do referido projeto de lei. Está em votação única. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos em votação única. Título 5. Do comércio ambulante, do comércio no calçadão e das feiras. Capítulo 1º do comércio ambulante. Emenda modificativa número 4. Os parágrafos 1º e 6º do artigo 68 do referido projeto passam a ter a seguinte redação respectivamente. Artigo 1º. Os produtos de origem animal e vegetal, quando manipulados, só poderão ser comercializados com licença sanitária autorizados. Artigo 2º. A venda ambulante de verduras e hortaliças será feita obrigatoriamente em veículos motorizados de pequeno porte, ciclomotores de passeio e utilitários, ou carrinho de mão, sendo proibida a comercialização ambulante desses produtos nas feiras livres ou nas proximidades dos locais onde estas funcionam. Câmara Municipal, 26 de agosto, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Está em discussão a emenda modificativa número 04. Está em votação única. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes. Capítulo 2 das obrigações comuns aos permissionários. Está em discussão. Emenda supressiva número 5. Artigo 1º. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 78. Câmara Municipal de Paraíso, 26 de agosto, Luiz Carlos de Oliveira Borges. Emenda supressiva número 05. Está em votação única. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste.
Aprovado por todos os presentes. Capítulo 3, da revogação ou da cassação da permissão. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos os presentes em primeira votação. Título 6, da higiene pública, capítulo 1, das disposições gerais. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 2, da higiene dos estabelecimentos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 3, da higiene da alimentação. Está em discussão o referido capítulo de projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 4, da higiene das edificações dos terrenos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 5, da higiene das vias e logradouros públicos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes. Capítulo 6, dos resíduos sólidos, seção 1, da coleta e da remoção de resíduos sólidos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Seção 2, da destinação de resíduos sólidos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 7, do uso do transporte e da recepção das caçambas. Está em discussão o referido projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em votação única. Capítulo 8, do controle de insetos nocivos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos os presentes em primeira votação. Título 7, do impedimento das vias, estradas e logradouros públicos. Capítulo 1, das vias e logradouros públicos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Capítulo 2, das estradas municipais. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, que permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Título 8, dos inflamáveis explosivos, exploração de pedreiras, olarias e da extração de areia e saibro. Capítulo 1, dos inflamáveis explosivos. Emenda modificativa. Os artigos 161, caput, e 165, inciso 1º e parágrafo único, do referido projeto passam a ter a seguinte redação, respectivamente. Artigo 1º, artigo 161. Não serão permitidas instalações de fábrica de fogos, inclusive de artifício, pólvoras e explosivos no perímetro urbano e de expansão urbana de Paraíso. Artigo 2º, artigo 165, 1º. O manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o território do município de Paraíso. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 165 passa a ter a seguinte redação. Excetuam-se da regra prevista no inciso 1º deste artigo os fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais, sem estampidos, assim como os similares, que acarretam barulho de baixa intensidade. Câmara Municipal de Paraíso, Luiz Carlos de Oliveira Borges.
Está em discussão a emenda modificativa número 06 do projeto de lei. Está em votação única. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado pelos presentes em primeira votação. Capítulo 2. Da exploração de pedreiras, olaria e da extração de areia e saibro. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em primeira votação. Título 9. Da publicidade em geral. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado pelos presentes em primeira votação. Título 10. Do comércio de peças novas e usadas para veículos automotores, motocicletas e motonetas. Emenda modificativa número 7. Os artigos 196 do referido projeto passam a ter a seguinte redação, respectivamente. Artigo 1º. Para as atividades de estabelecimentos de comércio especificados no artigo 193 desta lei, ficam autorizadas excepcionalmente ações de fiscalização com período não inferior a 15 dias, em atenção ao combate contra a dengue, enquanto não se enquadrarem as exigências descritas e dispostas nessa lei. Câmara Municipal de Paraíso, Luiz Carlos Oliveira Borges. Está em votação única a emenda modificativa número 07 deste capítulo do projeto de lei. Está em votação única. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes. Título 11 dos cemitérios, capítulo 1º, disposições gerais. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes. Em primeira votação. Capítulo 2 das inumações. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Capítulo 3 das exumações. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver em desacordo, que se manifeste. Aprovado pelos presentes em primeira votação. Capítulo 4 das transladações. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Título 12 da arborização. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Título 13 da colocação de placas com nomes de logradouros e números de prédios. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Título 14 das infrações, das penalidades, dos autos de infração, da interdição e do processo de execução. Capítulo 1º das infrações e penalidades. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Capítulo 2º dos autos de infração. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Capítulo 3º da interdição. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Capítulo 4º do processo de execução. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos presentes em primeira votação. Título 15 do procedimento para cassação de alvará e lacre de estabelecimentos. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos presentes em primeira votação.
Título 16, da higiene das edificações na área rural. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver em desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Título 17, da limpeza e manutenção de imóveis situados no perímetro urbano. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver em desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos os presentes em primeira votação. Título 18, da construção de calçada nos imóveis localizados no perímetro urbano. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovados por todos os presentes em primeira votação. Título 19, das disposições finais. Está em discussão o referido capítulo do projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Aprovado por todos os presentes em primeira votação. Projeto de Lei 1472/22, autoria Poder Executivo Municipal. Objeto: revoga a Lei Municipal número 1061/14, de 10/9/2014 e dá outras providências. Está em discussão referido o projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Reprovado por todos em primeira votação. Projeto de Lei 1473, autoria Poder Executivo Municipal. Objeto: altera dispositivos da Lei Municipal 1186/18, de 6/9/2018. Está em discussão referido o projeto de lei. Está em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de desacordo, que se manifeste. Rejeitado por Antônio Aparecido Guirado, Luiz Carlos de Oliveira Borges, Silvio Antônio da Silva, Reinaldo Perpétuo Justino, Kelto Juliano dos Reis. Terminada a matéria constante da ordem do dia, coloco a palavra à disposição dos vereadores que dela queiram fazer uso em explicações pessoais. A palavra está à disposição. Boa noite a todos os vereadores, nobre vereadora, os amigos aqui presentes. Eu quero fazer uso da palavra para justificar os votos. Primeiro, eu gostaria de iniciar pelo projeto de lei 1472, que trata da revogação da lei 1061/2014. Primeiro, eu gostaria de confirmar, só se foi juntado aí o manual de prevenção, que cita no projeto, o secretário, só se foi juntado aí, eu não lembro se eu juntei por último aí o manual que ele cita aí no projeto, mas não tinha anexo. Tá anexo agora? Isso. Muito bem. Não fazia parte antes. A proposta do Executivo é que futuramente a administração irá estruturar para resolver as questões. Um dos motivos de eu votar contra, por que não fazer essa reestruturação agora? Se não houve preocupação, se não houvesse a preocupação do vereador Reinaldo, que cobrou efetivamente o cumprimento da lei, provavelmente esse projeto de lei nós não estaríamos sendo proposto esse projeto de lei. Um outro motivo são casos esporádicos, a presença principalmente de animais nas estradas rurais do município. Eu não vejo nenhuma dificuldade por parte da administração de designar um servidor para essa função, que eu acho que é o que é mais grave, que
provoca acidente. E uma outra coisa, seria desnecessário a apreensão de animais. Eu não vejo que aqui é um município pequeno, todo mundo conhece muito bem os munícipes, principalmente da zona rural, né? Bastando apenas a localização desses proprietários, dos proprietários dos animais. E uma pergunta final, não seria justo a providência de uma nova lei antes, ou de uma alteração, ou até mesmo da possibilidade da alteração da presente lei? Com relação ao projeto de lei 1473, eu gostaria que o secretário pudesse ler para a gente, só para mim poder esclarecer as minhas palavras, o artigo 33 do projeto. Ou o artigo 3º, eu coloquei aqui, mas não estou entendendo a minha letra. Do projeto 1186, que está alterando. Artigo 3º, fica alterado o artigo parágrafo 6º do artigo 18 da Lei Municipal 1186 de 2018. Então está sem sentido isso aí, secretário. Fica alterado o parágrafo. Então, está alterando um Ortografia. artigo, não cita o artigo e cita parágrafo. Fica alterado o artigo, parágrafo 6º do artigo 18 Isso. da Lei Municipal 1186/18, de 6 de 9 de 2018, passando a constar a seguinte redação. Artigo 18, parágrafo 6º. Então, é só o artigo 3º só. É esse. É isso? Então, que artigo que está citando aí? Na verdade, Que esse Na primeiro verdade, artigo não tem artigo. apareceu. Não É cita o o 18. artigo. É o 18. Mas não cita o artigo na lei, né? não, na verdade citando? aqui, ó, na verdade aqui, pelo que está escrito no projeto, fica alterado o parágrafo 6º. Esse artigo, eu acho que é hora de digitalizar lá esqueceram, porque aí faz sentido, ó. Provavelmente. Parágrafo 6º do artigo 18 da Lei Municipal. É. O artigo 18 ele está constando embaixo. Isso. E aí o artigo 33 da Lei 1186, é desnecessária a leitura, mas não tem necessidade que o projeto não foi aprovado. Mas o que me estranha, novamente, eu fazer uso da palavra novamente, para que pareceres em projeto onde envolva secretarias, não vêm com os pareceres das secretarias envolvidas. Pelo menos a Secretaria do Meio Ambiente. Com relação ao consórcio, eu gostaria de ler aqui a orientação da Confederação Nacional dos Municípios com relação ao Serviço de Inspeção Municipal. O SIM é uma iniciativa do Poder Executivo Municipal e, como anteriormente citado, deve ser criado por meio de lei, sendo que, posteriormente, devem ser estabelecidas devidas regulamentações dos procedimentos técnicos. O gestor deverá avaliar a melhor forma de legislar sobre o SIM, levando em consideração a realidade local e os procedimentos administrativos para atualização de normativos com base na orientação técnica do veterinário responsável, tais como fluxograma de produção e planta do imóvel. Na elaboração dos normativos, deverão ser consideradas as especificidades locais do município e não apenas os normativos já existentes em nível federal ou estadual. Deve o gestor criar normativos específicos para os estabelecimentos de agricultura familiar, como forma de incentivar a verticalização da produção familiar, mas que garantam a inocuidade dos alimentos. O serviço deve ser vinculado ao órgão municipal da agricultura e não deve ser confundido com vigilância sanitária, que é vinculada à área da saúde e não é responsável legal pela inspeção sanitária dos produtos de origem animal.
O Conselho Nacional dos Municípios destaca que a prestação de serviço público está sujeita à cobrança de taxa definida pelo município para a remuneração do trabalho. E ainda mais, quanto à proposta do projeto para que se contrate ou que se faça através do consórcio intermunicipal, eu acho que o consórcio municipal, antes da aprovação do proposta do projeto de lei, deveria definir quais as condições para a prestação de serviço. Quais são essas condições? Quem vai fiscalizar? É alguém que tem capacidade? É um veterinário, pelo menos? É alguém da área? É um especialista na área? Ou vai ser mais uma coisa só para colocar papel e não cumprir coisa nenhuma? E lá nessa cartilha da Confederação Nacional dos Municípios, fala assim, ó, para efetivar o consórcio, seus membros devem assinar o contrato de programa que irá definir e regulamentar as obrigações que o município terá para com o outro, ou para com o consórcio público. O contrato definirá, entre outros temas, as condições para a prestação de serviços, critérios de avaliação da qualidade do serviço, direitos e deveres dos usuários e a forma de fiscalização e método da execução do serviço. Nós vamos entregar os nossos comerciantes aí, que já está passando por uma dificuldade danada, na mão de pessoas que a gente não conhece, não sabe nem quem é o comerciante, não sabe quem que é o fulano, quem que é o Bertano, o que está passando, por que efetivamente não se cumpre a lei. Eu não sei o que o projeto vai acontecer, mas eu gostaria de pedir para os nobres colegas da mesa que se juntasse a essa cartilha, pelo menos para conhecimento de quem provavelmente propôs a lei. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Isso. Só um minutinho. Eu estava meio perdido na hora que o senhor falou. Esse artigo 1473 do projeto das podas de árvore, a sua justificativa foi pelo artigo 3º? É o artigo 3º. Fica alterado o artigo. Tá. Parágrafo 6º do artigo 5. A rejeição foi por causa disso? Tem um parecer técnico aqui, de nenhuma secretaria do meio ambiente, secretaria, não sei, pelo menos secretaria do meio ambiente que é responsável pela secretaria da agricultura. Hoje nós temos quantos funcionários lá? Não tem disponibilidade para isso. Nós estamos vendo cada dia mais as árvores nossas. Hoje eu passei em frente do municipal, eu não estou lembrando qual é o órgão que está, mas 2 ou 3 árvores têm assassinado. A palavra continua à disposição. Só antes do vereador Rinaldo começar, eu estava conversando com a diretora jurídica aqui, só para acabar de finalizar. O projeto de lei 1472, que se trata da parte animal, por todos os vereadores, eles foram rejeitados? Todos os vereadores rejeitaram o projeto de lei? Porque eu quero perguntar porque, assim, ó, eu estou olhando o parecer jurídico aqui, a Comissão de Justiça e Redação deu parecer favorável, e agora deu como desfavorável. Depois, se vocês quiserem fazer uma justificativa em apartado. E o 1473, do qual o seu Luiz acabou de falar agora, foi rejeitado por quais vereadores? O Rinaldo, quer anotar, Bárbara? O Silvio, o Luiz Borges, o Ciro Guirado e o Kelto Juliano dos Reis. Certo? A palavra está à disposição. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, cidadãos, boa noite. Bom, vamos começar pelo lado bom, né? Essa semana, o Poder Executivo celebrou o convênio da Vizinhança Solidária na área rural, né? Eu acho que foi um passo importante. Acho que tem que vir para o município também, que várias cidades de portes maiores já estão se adequando a esse sistema. E
eu acho que é mais segurança para o nosso município, para a nossa área rural. Tá? Então, parabéns ao Poder Executivo, Polícia Militar, em nome do Sargento Marconato. Demais, as respostas das prestações de contas, que muito me estranha é a sala de respostas. Viu, seu nobre Luiz? Lá na prefeitura tem a sala das respostas agora, viu? Porque só naquela sala que saem as respostas. Qualquer cidadão que me procurar, eu vou questionar. Eu vou questionar. Agora, eu não sei se os nobres estão a pares que a minha questão aqui das prestações de contas não são só as situações das prestações de contas, são coisas que estão passando por nós aqui e não estão tomando atitudes. Por exemplo, a comissão de esporte ela tem que ser por projeto. O prefeito tem que designar uma comissão responsável, presidente, tesoureiro, secretário, todos os membros. Ela tem que mandar para essa casa para a gente autorizar eles usarem os espaços públicos. Tá? Agora, é muito fácil eles saírem na rua questionando, falando, porque é o seguinte, ouvindo a secretária de esporte outro dia, eu perguntei para ela, escuta, o dinheiro, cash, que está girando essa comissão, vocês estão depositando numa conta do esporte? Não. Como assim? Não, nós não deposita. Mas onde está esse dinheiro? Está guardado numa casa de uma pessoa. Muito bem, né? Muito bem. Não estou falando que vai acontecer. Não estou falando que ele vai fazer isso. Mas pode acontecer. Da pessoa ser assaltada. De repente sabe que esse dinheiro... Eu não sabia. Eu nem sei que pessoa que é. Nem quis saber. Mas de repente alguém lá do meio, que coisa, pode ir lá e roubar esse dinheiro. Tá. Escuta, vocês estão usando maquininha de cartão. Essas maquininhas são da prefeitura? Não, são 2 cidadãos que emprestam a maquininha. Mas não cobra nada? Não cobra nada. Não sei. Se tem taxa de juros, se tem... Impossível. Eu falei, eu não faria. E ela falou, eu também não. E aí vem depois me chega uma conversa aqui numa reunião com o prefeito, secretária de esporte, vice-prefeita, que aquele cidadão que usou o espaço... Obrigado. Aquele cidadão comerciante que usou o espaço com o trailer de bebidas de dose, na reunião disse que ele ia pagar 10 mil reais. Aí o que me assusta, que o departamento jurídico da prefeitura fez o vendedor de doce vir de Monte Alto aqui na quinta-feira, o evento começou na sexta, né? Na quinta-feira assinar o contrato e recolher a taxa. Se ele poderia, de repente, vir na sexta-feira, 4 horas da tarde, assinar o contrato, recolher a taxa e já ficava para trabalhar. Não, exigiu. E esse comerciante das doses, não. Ele assinou o contrato depois, ele só recolheu a taxa depois, devido ao pedido desse cidadão que me procurou, que fez os questionamentos, tá? E aí me estranha que caiu 6 mil na conta. 6 mil reais. Quer dizer, de 10, já caiu para 6. Por um descuido meu, quando a secretária falou aí, eu acabei não anotando e a hora que ela assinou, não estava. Mas eu tenho testemunho, eu tenho provas que ela falou isso aí. Tá? Então a gente tem que começar a cobrar, nobres, as coisas para ser igual para todo mundo. Porque teve uns comerciantes que pagou 500 reais. Tá lá, usou, colocou a barraquinha dele, tal, foi lá, montou. E já teve outro que já usou o espaço físico do barracão. E pagou o mesmo valor. Tem uma discriminação aí, não tem? E eu entendo assim. Então, mas tudo bem, cidadão daqui, vamos deixar. Beleza. Agora,
a questão do Rinaldo Perpétuo Justino Anônimo. Vocês conhecem? A pessoa que vos fala aqui, porque todas as denúncias que estão fazendo estão jogando em cima do meu nome, da minha pessoa. Incrível. Coisa boa que eu faço, ninguém fala. Ninguém cita. Agora, denúncia que tem lá anônima, tô nada. Quem falou? Ah, me chamaram lá, falaram, falaram que foi você. Teve uma que falaram que foi você, viu, Kelton? Tá? Então já vai se preparando. Então, devido a isso, eles acham que estão me prejudicando. Por exemplo, o requerimento que eu fiz há um tempo atrás do ar-condicionado no postinho de saúde. Até hoje não foi instalado. Estão me prejudicando? Estão pensando na minha parte política minha? Não, gente. Estão prejudicando a nossa população. Esse calorzão que está fazendo, o cidadão está lá para usar, já está ruim, doente, e às vezes não tem um conforto. Tem um requerimento agora, pintura da rodovia para Izimbaúba. A Nobre acho que já fez, estou reforçando. Eu até procurei saber se já tinha, né? Eu imaginei que não tinha. Desculpa, mas eu reintegro o teu pedido. Quanto tempo? Você lembra quando você fez, Nobre? Logo no início. Até hoje. Não foi. E por incrível que pareça, né? Nós temos uma empresa, não sei quanto tempo já morando aqui em Paraíso, e nós não conseguimos pintar as rodovias. Tá? Respeito das calçadas. Gente, eu não quero proibir ninguém de usar calçada, apesar que eu acho que é uma lei federal ou estadual, alguma coisa, que já fala do uso de calçada. Eu só questionei e pedi a respeito dessa, se teria alguma lei, porque tem alguns comércios que às vezes não tem movimento nenhum e as cadeiras mesmo estão na calçada. Não tem nenhum usuário, nenhum cliente e a cadeira está na calçada. Então, como eu ando muito por aí, eu vi em outras cidades agora que são feitos aqueles DEGs na frente do comércio para as pessoas poderem pôr a mesa e a cadeira ali, tá? E caso de um evento que tiver muito movimento, eles possam usar a calçada sim. É simplesmente, eu vou dar o exemplo do comércio lá do bairro do Laerte. Você vai de sábado à tarde lá, o pessoal usa a calçada, estaciona o carro de um lado, estaciona do outro lado, e aí uma senhora sai do supermercado, vai na padaria buscar o pão dela de tarde, ela tem que passar bem na rua. E muitas das vezes está passando veículo também. Então, se ele colocar esse DEG ali, o que pode fazer? Vai evitar de carro estacionar ali e o pessoal usar a frente, sem atrapalhar o fluxo na calçada. Ninguém está contra o comerciante a usar. A gente está dando mais uma opção deles melhorarem. Que muitas cidades, principalmente Catanduva, já tem vários comércios que tem. Tá? Bom, o senhor Luiz falou aí do projeto dos animais. Eu acho que passo suas palavras aí, as minhas, senhor Luiz. Muito obrigado. Obrigado aos nobres que me acompanharam. Eu acho que é importante vir com um projeto novo, adequado, certinho, para depois revogar. Não adianta. A prefeitura está começando a jogar para nós a responsabilidade que é deles. Tirar, isso aqui está sendo denunciado, vamos tirar essa lei. Isso aqui está complicado, vamos tirar essa lei. Tá? Então é isso que eu falo. Eu só não vou entrar no mérito das prestações, que eu estou aguardando o CD chegar, porque ele fala aqui, eu dei uma olhada no portal da transparência. O senhor estava comigo, senhor Luiz, aquele dia? Não lembro. Eu não consegui achar muita coisa. Tá? Então, agora, a Secretaria da Câmara falou que chega, deve estar para chegar essa semana. Eu vou pegar o CD, vou ver certinho, e depois eu volto a me explicar. Porque se está tudo certo, por que não prestar conta? Eu acho que a melhor idade faz um evento, o dinheiro vai para a conta da melhor idade, depositado. Cultura, ganha recurso, ganha não sei o quê, vai para uma conta. Por que dessa comissão não vai? Por que não prestar conta para a população? E eles chegaram num hábito que está assim, quanto mais nós fizermos, melhor.
E amanhã já tenho certeza, né? O nada é contra o esporte. Tá bom? Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Só vou fazer umas colocações aqui rápido. Eu ia usar a tribuna, mas enquanto o vereador Marcelo vinha falando aqui, eu estava acompanhando. Requerimento 46, meu. Requer informações consubstanciadas em documentos a respeito da reforma do Centro de Lazer Trabalhador Ângelo Brambati, conforme abaixo que delineia. Em visitas diárias ao local é possível detectar um evidente retardamento nas obras. Os compartimentos de serralheria da piscina estão paralisados há mais de 20 dias. Mediante fotos atuais, observa-se que as casas de bombas não sofreram alteração nem foram substituídas desde o processo de licitação. Em decorrência do acima delineado, o prazo contratual não será cumprido, consequentemente não atingirá seu objetivo. Nesse sentido, e consoante as observações acima, obtidas a título de fiscalização por esse vereador, requeiro o setor de engenharia responsável pelo acompanhamento da referida obra que promova o necessário para que se dê o cumprimento do contrato. A resposta. A obra se encontra em andamento. Os atrasos se dão em decorrências à chuva. O trinco que deu no fundo da piscina, eu fui ajudar a descarregar os azulejos, revestimento, e sábado fui ajudar a descarregar a argamassa. O trinco que ficou no fundo da piscina, o pedreiro da empresa ficou 1 mês e 2 semanas esperando uma solução do setor responsável para poder passar essa massa de epóxi. Que isso daí já tinha visto desde dezembro do ano passado, quando arrancou o piso para ver o trinco. Eu não vou nem falar que é revoltante, né? Mais uma vez, porque eu já estou cansado, só que eles acham que a gente é palhaço. Quando acontece alguma coisa, eu vou pegar desde lá de trás. O dia que mandaram um monte de projeto com abertura de crédito para o superávit. Os vereadores eram contra tudo, os vereadores iam barrar tudo. Aí soltam para os 4 cantos da cidade que é só o vereador, que é só o vereador. Por que a população não começa a acompanhar essas coisas nossas aqui do dia a dia? Porque quando é alguma coisa que ou não é para barrar, é para cobrar alguma coisa de administração, os vereadores são todos contra. E aqui eles mandam umas respostas para você, que é a mesma coisa de falar assim, ô trouxa, tô te mandando isso para te responder, para não deixar de te responder. Porque eles sabem que todo dia eu estou na obra. Eu passo nas obras 2 vezes por dia, 1 vez por dia, todo dia cedo, na hora que eu encosto meu carro, eu vou piscina, eu vou gigantão, eu vou clínica veterinária. Chuva. Faz quantos dias que choveu? Quantos dias choveu durante todo esse tempo? O contrato está lá na outra sala da empresa. Já está vencendo 6 meses já. A casa de bombas não sofreu nenhuma reforma, não é porque só vai colocar na data oportuna, é por estratégia de conservação de segurança. É por inércia de cobrança. Não tinha nem contato. O cara da bomba veio aí sexta-feira. O dono da empresa KIG de Monte Alto, já de Cabal, ele estava aí sexta-feira com o cara fazendo orçamento. Eu escutei até o cara conversando com ele a respeito das trocas de bomba. Lá tem cadeado, lá tem porta, é tudo fechado, é de laje. Requerimento 47. Em visitas permanentes ao local da construção da clínica veterinária municipal. Observou-se que aquele espaço físico se encontra internamente finalizado, restando a parte externa, que consiste em reboques de muro, e bem como a construção de aproximadamente 6 metros lineares do muro. Eu não vou nem pegar tudo, só para vocês terem uma ideia. Aqui eu fui lá, fui tirando foto, a obra ficou parada, o cara foi lá, colocou o portão, ficou sem esse pedaço de muro rebocado e sem fazer o muro do lado de cima do vizinho. Acabaram, se não deu problema, acabou hoje. Efetivamente existia na planilha final de quantitativa necessidade de adequação conforme as exigências apresentadas de acordo com a execução da obra. Tal planilha, glosas e aditivos, foi finalizada e a empresa retomará a obra assim que findar o período de chuvas. Aquilo lá ficou parado mais de mês. Eu acho que eu comentei na outra sessão aqui, o pedreiro, o prestador de serviço da empresa, chegou a ligar para mim.
Eu fiz contato com eles, fiz amizade, nós trocamos o telefone com todos os funcionários da empresa. O cara ligou para mim porque ele tinha uma parcela, como é empreitada, ele tinha uma parcela para receber. O que aconteceu lá? No fundo de casa, do fundo do lado de baixo da casa da sogra da Cristiane, teve que fazer um muro de arrimo. Aquilo lá não estava na planilha orçamentária no projeto. O cara foi e fez para não prejudicar a casa da mulher. O que ele quis fazer? Ele queria fazer uma barganha. A troca daquele muro de arrimo, ele não queria que fazia um aditivo na planilha. Ele queria que tirava o reboque fora e ia 6 metros de muro. E a prefeitura não pagava o cara. E eu estava indo no setor de engenharia conversar. E ele queria receber. Eu falei, você não tem que ligar para mim, você tem que ligar para o seu patrão. Não, mas eu fiz o que eu combinei. Você tem que combinar com o seu patrão. Lá, se a prefeitura pagar, o setor já está sabendo e o prefeito está sabendo, eu vou representar. Não tem barganha em obra. O que pode fazer é um aditivo referente àquilo que não estava no projeto. Bom, depois de muito custo, essa semana estava acabando. Eu acho que amanhã eles vão jogar terra lá e vão plantar. Aí, tá falando de chuva também. Pelo amor de Deus, olha. Projeto, o requerimento 49 do Gigantão. Todas as minhas visitas diárias, foto, regularização, 40 dias de obra parada, tudo que eu fui mencionando aqui. Só voltou a reiniciar no dia 29/8, começaram a abrir uma valeta, que 2 pedreiros, 2 funcionários num dia não conseguiu abrir. O contrato está feito em 360 mil, R$11,04, eu venho cobrando faz tempo. Essa foi notificada. Semana quarta ou quinta-feira o prefeito fez a notificação. Só que o cara já pediu para atualizar a planilha. É aquilo que eu falei, a obra não vai, o setor não toma atitude. Aí fala que... eu falo da placa, porque na planilha, toda a planilha orçamentária, se vocês pegar para ver, lá tem uma medida de uma placa do demonstrativo, né? A empresa que ganhou, data do contrato, e vai daqui. E o valor lá era R$1.985. O contrato é do mês 6. Vence agora, mês 5. Vence agora. Não tinha colocado a placa. Se vocês pararam para vocês passar no Gigantão, colocou a placa semana passada. Se não vai atrás disso, sabe o que o cara ia engolir? O cara ia engolir R$1.985 sem colocar a placa. Primeira coisa, na hora que você vai abrir uma obra, quando você vai começar uma obra, você tem que colocar lá. É informativo. A prefeitura paga para isso. Aí a resposta é chata mais uma vez. Efetivamente, existia na planilha final de quantitativos a necessidade de adequação conforme exigência apresentada de acordo com a obra. Glosa de aditivos. Foi finalizada e a empresa retomou realizando o serviço de instalação de luminária, que já está lá faz tempo. Faz 2 semanas que quase não faz nada. Um dia aparece o pessoal da Elétrica Brasil, faz um pouquinho, depois volta um pouquinho. Como as tratativas informais com a empresa foram frutíferas, eu percebi, essa semana inteira eu percebi que foi frutífera lá. Desnecessária foi a notificação formal com a intervenção do Departamento Jurídico da Prefeitura. Por fim, a placa da obra mencionada foi feita e será instalada e nela constará o valor. Bastante tempo, né? Depois que ele pediu, senão o cara ia pegar. Não é chato, porque quando a gente se indispõe com alguma coisa, eles soltam para todo mundo que os vereadores é contra, né? Os vereadores não é contra. Nós só temos que falar amém, é só nós temos que estender o braço. Infelizmente, pelo jeito, é só nós temos que estender o braço. E a minha indicação número 50 e a indicação 50 e a 42, pelo que eu vi aqui, a indicação 42 aí. Os colaboradores pediram para que fosse colocado dois bancos ali na entrada da piscina, porque não tem ponto de ônibus ali quando chove. A resposta é que não é possível colher a indicação feita, tendo em vista as questões de mobilidade urbana. É pequenininho lá, né? Não dá para passar um cadeirante. Coloca até meu carro lá dentro daquele buraco. Então, pelo menos manda aqui. A gente vai sugerir um lugar lá, recua um espaço, faz uma que nem fez na saída de Paraíso para Palmares, né? E tem um pouco de respeito pelos trabalhadores. Parece que a população ela só é servida, né, em época de eleição, porque para a população a gente não faz nada. O que a gente pede não é atendido. Se a gente pegar tudo que a gente propôs de quando nós começamos aqui até agora, entendeu o quê? 10%? Entendeu, Tayane? Entendeu? Então a gente é contra. É muito permite triste. Uma parte aí. Agora não dá para pôr o banco, por causa de mobilidade, né? E aí a questão dos comércios aí pode. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se nós conseguimos umas cadeiras e umas mesas, coloca lá na calçada e pede para eles usarem, né?
E a hora que eles forem embora, dobra e guarda lá, deixa no cantinho, porque umas coisas pode, outras não pode, tá? Você falou a questão de licitação, essas coisas ali das obras. Eu tive reclamações, principalmente, que eu ando pela cidade às vezes à noite, eu vejo luzes apagadas, com problemas, e eu estou ligando direto para o eletricista. Ele me passou que, ó, tá faltando luz, já pedi para comprar, ele mandou o áudio que ele tinha mandado, negócio de orçamento e tudo travado, tudo enrolado. Então, acho que nós aqui os vereadores, como você falou que você visita, eu e o seu Luiz também tivemos lá, agora essa semana, até demos uma ideia, presidente, o palco. Não sei se você observou, poxa, a gente chegou depois. Não tem acessibilidade. Se amanhã for ter uma formatura, não vamos falar cadeirante que pode ter no município, mas um dia de uma formatura, um formando que se machuca, que está com uma cadeira de roda, não tem. Vai ter que catar e erguer. Não foi pensado. Aí o engenheiro estava lá, a gente conversou, tal, vamos ver se qualquer coisa a gente faz móvel. Tudo bem. Aí eu mostrei para ele, falei, ó, o piso não vai ser polido, encerado de novo? Olha o degrau que está aqui desse móvel, já enferrujou tudo. Poderia-se fazer um aditivo, se a empresa não aceitar, colocar os pedreiros da prefeitura, para fazer essa rampa de acessibilidade. Então, nós vereadores temos que começar mais e mais nas obras também e ajudar, dar ideias. Não são acatadas, mas pelo menos a gente deu as ideias, né? Tá guardado, né? Mas tá guardado no sol, seu Luiz. Em relação a isso que o Nado falou também, só um gancho rapidinho, até porque meu tempo também estava esgotando, mas é coisa rápida. Eu desci na Secretaria da Educação e fui lá conversar, fui buscar minha menina por causa da Semana das Crianças, desci lá pro projeto para brincar. E eu fui conhecer a Secretaria da Educação. Eu tinha ido ver a obra, mas eu não sabia o que era cada sala. Aí a Alessandra Maura falou assim, Rafa, vem aqui. Aí começamos, ó, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Começamos a conversar, depois nós fomos passar a sala da Dona Célia, da Alessandra e da Dani. Eu falei assim, vocês ficaram sem espaço, tá faltando uma sala para vocês aí ainda. Eu falei, onde vocês vão colocar a parte de material de consumo, material de vocês pedagógico, a parte de arquivo? Não tem. Então, Rafa, ficou faltando. Eu falei, ó, na minha cabeça eu já tô vendo a sala ali. Tem uma varanda, se vocês pegarem, tem uma varanda em L lá. Eu falei, tô vendo uma sala ali pelo espaço. Pede pro Lucas vir aqui, a obra está em andamento, dá para fazer a retificação da obra, fecha a parede, fecha aqui, coloca a porta. Será? Falei, dá certo, pode pedir pro Lucas vir aqui. Falei, eu não vou me interferir porque, né, eu já sou crica para isso, mas pode chamar. Depois de tarde ela me ligou, ela conversou com o Lucas, conversou com o prefeito aceitou a mudança. Então nós não estamos lá para ficar pondo obstáculo, nós estamos lá para querer ajudar. Depois que faz a obra, você vai começar a quebrar a parede e levantar a parede? Ou se está em tempo, vamos fazer. A gente sabe o que pode ser feito, o que não pode ser feito hoje. A gente aprendeu um pouquinho, mas as respostas são desnecessárias. Eu acho que às vezes é melhor nem responder, velho. Pode usar, a palavra está à disposição. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, que me trouxe aqui, o que o vereador Nado falou aqui é justo e certo. Eu acho que tem que ser cobrado isso pelo presidente, eu acho que cobrar o prefeito, fazer essa comissão do esporte, abrir uma conta, ter as coisas certinhas, porque amanhã depois tem crítica. Existe também o perigo do roubo. Isso eu acho que é importante. E sobre as denúncias anônimas, eu acho que é um absurdo
a pessoa, se é denúncia anônima, acusar a pessoa. Eu acho que se ela saber, ela tem que acusar, senão ela não pode ser acusada. E o que o presidente disse aí sobre a piscina, sobre o gigantão, eu venho cobrando o Toninho em pessoas desde março do ano passado. Já fui 5 vezes pedir para ele acabar ao menos a piscina. Porque já arrumamos a turma, eu e o Luiz Jeromel, assessores, também disse isso aí. Já arrumamos, agora só a semana que vem já sai. E vem vindo essas condições que o presidente falou aí. Eu acho que é um descaso muito grande, deixando uma coisa tão importante como a piscina e como o gigantão para trás. Uma coisa que ficou o dinheiro aí para acabar. Eu acho que seria importante ter acabado já no começo. E a importância que tem para as crianças, para os terceira idade, né, que usa aquilo ali. E baile para terceira idade, que é muito importante para os jovens também, né? Fazer baile, fazer festa aí. O que me trouxe aqui é para dar o apoio pro Nado, o vereador Nado, e para o presidente da Câmara. Eu acho que é muito importante nós cobrar as coisas que a gente também faz, até coisa irregular, para poder tocar o município para frente. Nós, vereadores. Isso aí, quando eu vim aqui na sessão passada, eu fiz 3 perguntas. Fiz a pergunta do médico, perícia, e fiz das 2 famílias que estavam com problema, e fiz dos macacos. No outro dia, 8 horas da manhã, a primeira dama me ligou e chamou eu para corresponder lá o que eu tinha falado aqui. E eu pude conseguir chegar lá, eram às 9h30, 10 horas. Eles ligaram para as meninas lá que eu tinha falado, mas aí não atendia. A primeira dama falou, vamos conversando que nós já vamos... você não devia ter falado lá, porque você devia ter vindo aqui primeiro. Eu falei, quando que eu vim aqui primeiro? Se eu já tinha falado 1 mês e pouco atrás lá, sobre a família do Jair e do Picão lá. Aí ela falou, mas como você falou? Eu falei lá, e elas disseram que foi feito aqui o que elas fazem lá? Triagem? Tinha feito a triagem? Não é a triagem que fala, eles fazem Cadastro? o cadastro. Desculpa aí que eu tinha feito o cadastro aqui no Fundo Social. Aí foi quando o Toninho estava ouvindo a sessão e ficou bravo com ela, né? Que realmente ela tinha... que ela não tinha dado do Fundo Social, que podia ter fornecido qualquer coisa que precisava ter fornecido. E não foi isso aí que eu falei, né? Eu disse que elas falaram lá embaixo que tinha feito o cadastro aqui em cima e desligou ele, né? Aí ela falou, então eu não precisa nem falar mais nada. Eu peço desculpa, porque se você falou lá, quem tinha que falado para mim foi ela. Então dou os parabéns pela Dita, pela primeira dama, pela intenção da Isabel. Tinha outra moça lá que eu não sei se ela coisa. Eu tinha entrado ali. É a Michele, assistente. É a Michele. Assistente social, né? Aí a gente fica numa situação. Aí chegou as meninas e a Conceição. E as meninas chegou com a bola toda, querendo acabar comigo. E eu fui explicando, a Dita também tentou explicar. O erro foi delas, não foi que... Ela devia ter passado para a Dita que... E elas falaram que não falou, que foi no Fundo Social, que falou lá no CRAS. Gente, ficou a minha palavra contra dela e ficou nessa situação, né? Ficou ruim, porque eu não gravei nada e conversamos numa boa lá. Só uma já não posso, eu tenho que falar o nome, a Maraísa, que deu uma encarada em mim lá que eu queria coisa errada, lá embaixo.
E como eu falei aqui, e falei que eles iam ouvir, falei aqui também, que elas iam ouvir ele dia 12 e estava até preocupada, porque ele é terrível, o Picão, não sei se é o Jair, não é o Jair, é o Picão. Esse que está na frente do trabalho aí. E elas chegaram falando que eu falei que elas estavam pensando para atender ele dia 12, porque tem nojo dela, que eu falei aqui. Vocês ouviram isso? Alguém ouviu isso aqui? Eu quis que ela pusesse a coisa da sessão que estava ali. Falei, então você põe, nós ouve agora aqui, eu vou pedir desculpa e perdão. Se eu falei. Eu não falo certo, eu não sou oratório, eu não sou... Mas quando eu falo, se eu errar, eu vou pedir perdão. Agora, vocês me desculpam. Vocês vêm querendo pôr palavra na minha boca, como vocês estão dizendo que eu estou querendo pôr palavra na tua boca? Não. Vocês acham que tem que ser certo, tem que caminhar as coisas certas. Está aí a primeira dama, já ouviu, já entendeu o que eu falei lá. Agora... Está explicado para o prefeito também, que ela pode explicar para o prefeito o que eu falei lá. Eu falei, então, mas você está querendo... Eu falei, espera lá, o governo está fazendo certo? Tudo certo, eu falo. Muitas famílias precisam desse Auxílio Brasil. Mas ele consegue fazer tudo certo? Eu quis dizer, o que eu estava fazendo lá, falando dessas 3 frases que eu falei lá, foi para juntar os vereadores, ponhar para os vereadores, o presidente da Câmara, chamar o prefeito, chamar vocês duas para a gente poder fazer uma união para ver se a gente conseguia voltar esse auxílio governo. Porque essa família precisa. E tem muitas famílias que não precisam e está recebendo. Vai receber, não tem onde dizer. Mas desse lado aí você está querendo fazer errado. Porque o governo pode fazer errado, agora nós não faz. As 2 meninas. Aí eu disse para elas, então vamos fazer o seguinte, já que vocês acham que eu sou errado, eu estou explicando aqui para vocês, porque eu falei aqui, e depois eu fui chamado lá, então eu tenho que explicar o que aconteceu. Aí eu falei, já que vocês querem a coisa certa, eu acho também que eu, com 70 anos, na 6ª legislação da 5ª de vereador, 2 vezes presidente da Câmara, vice-prefeito 4 anos, e acredito que quando eu fui vice, o Gil não teve um probleminha de financeiro, de coisa. Falei, então eu vou falar para você, vamos fazer tudo certinho então. Vamos procurar nós fazer certo, porque é melhor. Eu acredito que todos os vereadores vão concordar. Eu falei, vamos, vocês duas aí, vai ouvir agora. A primeira dama, primeira coisa que eu vou prejudicar agora, o prefeito e a administração. Para quê? Eu vou pegar um advogado, vou fazer um projeto pedindo para o prefeito colocar cada um no seu cargo, no seu devido cargo. Mas nem imaginei o que eu estava falando. Imaginei o que... Porque eles estão querendo dar certo, então vão dar certo. Porque eu falei, como que consegue um prefeito administrar cada um no seu cargo, no seu lugar? Qual é o prefeito que consegue administrar cada um no seu devido lugar? Eu falei, então, e outra coisa agora que eu vou também querer, que já vocês querem fazer certo, eu vou fazer também com o advogado, pedindo para vocês duas fazer o cadastro, me apresentar o cadastro de quem foi, o nome da pessoa, endereço, valor, para depois a gente investigar, ver se vocês estão fazendo certo também. Infelizmente, eu recebi assim um inquietamento e a Conceição falou umas coisas lá, a Isabel propôs um negócio lá que também achei importante para famílias. Porque eu não falei, eu só disse aqui que a família do Picão eu estava acompanhando, que eu tinha ido lá e falado com elas duas. Agora, no dia antes, eu falei aqui que tinha o problema da Marli, que tinha sido tirado o Auxílio Brasil. E falei também aqui que a Marli sempre falou, que a prefeitura deu assistência total. O que eu estava querendo fazer aqui
era apanhar todos os vereadores a par e chamar o prefeito e chamar as duas meninas para ver se nós conseguíamos alguma coisa para essas duas famílias de volta. E foi um entendimento totalmente diferente. E eu comentei isso aí porque eu achei um absurdo o que elas estavam falando para mim. Eu acho que eu tinha falado aqui, eu tinha na memória tudo certinho, o que eu tinha falado lá embaixo, o que eu falei aqui e o que eu estava falando para elas lá. Mas como elas quiseram comentar isso aí, eu cheguei nesse ponto aí. Se for para andar certo, vamos andar certo. Agora eu acho assim, que o prefeito, as respostas que ele está dando aí também, é uma resposta vazia, fraca, e eu acho que o prefeito tem condições de fazer muito mais coisas que ele está fazendo. Eu não sei se tem alguém segurando, se tem alguém... Eu acho que a assessoria dele, a companhia dele aí, devia estar vendo isso aí também, porque realmente, quando a gente vê falar de uma estrada, como eu ouvi falar, e eu tive na sessão que ela fez esse alinhamento, que o vereador fez também, hoje, né? Dessa estrada de Baúba. Eu acho que realmente é um descaso, é um desfeito, como essa piscina, esse clube. Como o presidente está falando, o negócio dos cachorros lá, né? É um absurdo. Eu acho que realmente nós não podemos falar só amém também. Eu acho que os vereadores também têm a voz deles e as palavras deles. Porque aqui, quando nós estamos aqui, nós temos responsabilidade e assumimos a responsabilidade e podemos assumir até uma pena. Porque se nós não fazermos as leis dentro das leis certas, nós podemos assumir uma responsabilidade muito grande. Então eu acho que está na hora da gente também se unir e ver o que ele quer fazer. Porque realmente dessa forma que vai indo, só... E eu acho assim, eu agradeço muito a Benedita, primeira-dama, me chamar eu lá. Isso foi uma gratidão que eu tenho por ela pro resto da vida. Porque realmente eu ia ficar como uma pessoa que tinha falado um monte de bobagem. Vim depois, falei com o prefeito, não vim por isso, mas me chamou lá dentro e eu comentei com ele. Ele falou, não, você não falou isso porque eu assisti a sessão. Só eu não entendi a hora que você falou do Fundo Social. Mas de nojo, não, eu sou prova disso que você não falou. Agora... tem umas pessoas querendo passar por cima da gente, dentro de um vereador, mostrei a responsabilidade que nós temos lá para as duas. Responsabilidade nossa é sem tanto do que eles pensam. Eles acham que é uma coisa simples ser vereador. Não é. Eu acho que o vereador é um cargo de responsabilidade, é um cargo de pessoas responsáveis, e tem que assumir a responsabilidade, porque não é uma... se a gente for analisar, o vereador não é nada para muita gente, que dizem, tem administração passadas aí, que dizia que os pessoal lá fora fazia até baixa assinada para baixar o valor que o vereador recebe. O vereador aqui em Paraíso recebe uma mixaria. Não é condições a responsabilidade que a gente tem e receber um valor desse aqui e ainda receber uma conversa de pessoas que falar que estamos recebendo exagero. Eu acho que só cidades que falam que tem que receber um salário mínimo, uma falta de responsabilidade das pessoas, dos eleitores, porque realmente nós é eleito pelos eleitores. E nós temos que ter o respeito por eles, pelo voto que nós temos deles, e assumir a responsabilidade que nós temos, e o vereador tem que saber, ele tem uma responsabilidade muito grande, e ele é um vereador abaixo do prefeito, do do prefeito e do presidente da Câmara, são os vereadores. E os vereadores são os que fazem as leis e programam o município e a administração. Então eu acho que nós temos que dar mais, como é que fala... valores em nós como vereador. Ou uma do outro. A gente, para mim não ser vereador da forma que eu acho que tem que ser, eu me afasto.
Porque eu acho que nós temos que ter responsabilidade e trabalhar honestamente com a população e com a administração também, organizando o prefeito também. Eu acho que o prefeito não tem só coisa certa, porque a gente também, foi o que eu falei, existe muita coisa errada e a gente passa por cima para poder tocar o município. Agora, a gente ser cobrado de coisas que, de pessoas que não, talvez não enxerga que o vereador aí é complicado. É o que eu tenho que falar. Ninguém querendo usar da palavra, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a proteção de Deus Nosso Senhor. Convoco os vereadores, senhores vereadores, no termos do artigo 120, parágrafo 3º do Regimento Interno, para a sessão extraordinária ser realizada logo após a presente sessão ordinária, em razão do pedido de urgência do ofício 387/2022, aprovado e cujo objeto será exclusivamente o projeto de lei 1477/2022. Agradeço também a presença dos senhores vereadores e aproveito para comunicar que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19/10/2022, com início às 20 horas, para a qual os senhores vereadores ficam convocados desde já. Agradeço a presença dos senhores vereadores, nosso assessor da cultura e uma cidadã que está aqui no plenário. Uma boa noite a todos.